semelhanças e diferenças entre anarquismo e satanismo. A grande dificuldade em se definir o Estado. De certa forma, o que mais caracteriza uma estrutura governamental é a ideia por trás dela, ou, conforme Graeber 2011, uma totalidade imaginária da sociedade. Os Estados guardam ideias, imaginários, que cobrem todo o tecido social e se propõem a ordená-lo coercitivamente. Em suma, por trás da ideologia do Estado, recai a ideia de controle. O Estado se calca em maneiras de imaginar a ordem social como algo que se pode controlar. Modelos de controle Graeber, 2011, p. 75, tradução nossa. Para De Moraes, 2020, p. 70, o Estado se qualifica como a Constituição e presença polícia ou de alguma força de repressão com vistas a garantir a ordem, e lá onde começa o Estado, cessa a liberdade individual e vice-versa. BAKUNAM, 1975, p. 26. O Estado seria o conjunto de instâncias que exercem algum tipo de violência para garantir a ordem social, seja violência policial ou outras forças coercitivas. Quem governa exerce tirania, por mais que se volte a um suposto bem social, antes do controle do saber, ao controle da violência. Quem tem o poder de golpear as pessoas na cabeça, sempre que quer, não tem por que se preocupar em saber o que essas pessoas estão pensando. Poema, 2011, p. 83. A violência sempre foi a ferramenta daqueles que não têm argumentos para sustentar suas ideias e, portanto, é a base fundamental do Estado. Poema, 2011. Desse modo, o anarquismo compreende que o intuito do governo é sempre oprimir, seja por coerção policial, por cobrança de impostos, por cercamento territorial. Mão à testa, 2001. O governo reduz a potencialidade da sociedade, suprime os egos dos indivíduos e a força coletiva. Conforme lei em 1969, demais religiões mantiveram sua supremacia pela supressão dos egos de seus fiéis, pormenorizando-os e submetendo-os a uma entidade maior. Contrariando essa lógica, o satanismo encoraja o fortalecimento dos egos dos satanistas, pois somente pela gratificação do próprio ego seria possível que o sujeito vivesse plenamente sua vida. Os satanistas compreendem o caráter animal do ser humano e, a partir de sua animalidade, buscam atingir a perfeição adequada e individualizada a cada sujeito. Ser satanista, para um Envy 1969, representa a maior e literal encarnação da vida humana, da animalidade e da liberdade. A liberdade promulgada pelo anarquismo rejeita a existência divina, pois, se Deus é, o homem é escravo. Ora, o homem pode, deve ser livre, portanto, Deus não existe. BAKUNAM, 2001, p. 19. Similarmente, a crítica satanista às religiões argumenta contra a repressão de muitos aspectos da carnalidade, da animalidade e das emoções humanas que não são aceitos por outras religiões ou que sofrem um processo de refinamento. E ainda há um complemento. Uma das etapas propostas pelo satanismo para a construção de uma sociedade ideal seria a cobrança de impostos de todas as igrejas, posto que estas são isentas de pagarem tais taxas. É retirado das igrejas a sacralidade, que as isenta da taxação. Sacralidade esta que, em aliança com as elites governantes, justificou a formação dos Estados nacionais europeus. O satanismo não é uma religião do ódio, da destruição e do caos, mas uma religião voltada para a profundidade das emoções humanas, para a vida em sua carnalidade, e para muitos aspectos da animalidade humana que são reprimidos e pecaminosos. Para outras religiões, o satanismo abraça toda a gama de emoções humanas, e isso vai dos extremos do ódio mais sombrio até o amor mais profundo, ambos os quais são raros na experiência de nossas vidas. De Moa, 2007, p. 139, tradução nossa. Na medida em que os satanistas se voltam à carnalidade, reconhecem tanto o potencial de ódio quanto o potencial de amor do ser humano. Contudo,
Por admitirem e incitarem a capacidade de experienciar o ódio, os satanistas acabam por ser considerados como devotos da destruição. Menvin, 1969. Pelo contrário, a aceitação e o mergulho em emoções consideradas destrutivas propiciam a experiência completa de emoções socialmente exaltadas, como o amor. Os satanistas, assim como os anarquistas, prezam pela materialidade do real. O código de conduta do satanismo é, por assim dizer, espelhado na natureza animal do ser humano. Tal código deve se manifestar natural e carnalmente no sujeito e, no decorrer das imposições sociais perpetradas no Ocidente, especialmente por uma lógica cristã, este código é condenado e reprimido. O sujeito se vê domado por normativas sociais que não o contemplam em sua animalidade e que o forçam a viver uma vida de restrições e submissões morais. Kropotkin 2007. p. 33 identifica estas submissões morais enquanto derivada S do Código Romano, adotado e santificado pela Igreja cristã, e costuma se referir ao Estado como conjunto de 4 instâncias: a educação, a Igreja, a lei e a polícia. A autoridade está presente na educação, que modela a criança a uma sociedade hierarquizada em senhor e servo; na Igreja, que dita sua moralidade ainda na jurisdição; na lei, que promulga as punições e as exaltações sociais; e nas forças policiais, que se utilizando a força para oprimir e coagir. As imposições sociais são formadas, para o anarquismo, por estes pilares, e, por mais laica que se diga ser, o exercício da autoridade na sociedade ocidental moderna ocorre por meio da moral santificada pela Igreja. Kropotkin 2005, p. 181 ainda escreve que o único uso que se pode fazer de todas as leis relativas à organização do governo é atear-lhes fogo com grande alegria. Portanto, devemos reconhecer, com Bakunin e Kropotkin, a intimidade entre Igreja e Estado. À medida que a Igreja, por um lado, e o Senhor, por outro, conseguem escravizar o povo, o direito de legislar escapa das mãos da nação para passar aos privilegiados. A Igreja estende seus poderes, sustentada pelas riquezas que se acumulam em seus cofres, imiscui-se cada vez mais na vida privada e, sob o pretexto de salvar as almas, apodera-se do trabalho de seus servos. Cobra impostos de todas as classes, estende sua jurisdição, multiplica os delitos e as penas, e enriquece-se na proporção dos delitos cometidos, visto que é para seus cofres fortes que vai o produto das multas. KRUPUTKN, 2005, p. 174. Analisando a Bíblia, Bakunin 2001, p. 6, a considera um livro muito interessante, e aqui e ali muito profundo, ao conceber a figura de Satã como emancipadora de Adão e Eva, presos aos ditames de Jeová. Ele queria, pois, que o homem, privado de toda consciência de si mesmo, permanecesse um eterno animal, sempre de 4 patas diante do Deus vivo, seu Criador e seu Senhor. p. 6-7. Quando Satã faz com que Adão e Eva se envergonhem de sua submissão e obediência descabidas, estes são emancipados, pelo fruto do conhecimento de sua própria liberdade. Este mito, para Bakunin, simboliza o que proporcionou o desenvolvimento, especificamente humano, pela revolta. É a revolta, a desobediência aos universalismos e à autoridade, que origina a mudança. Analogamente, satanistas incitam a capacidade humana de experienciar o ódio, de aceitar emoções destrutivas e revoltosas. Emoções reprimidas, porém histórica e institucionalmente praticadas, pelas igrejas. A partir disso, Satã opera como um símbolo do homem vivendo conforme sua natureza orgulhosa e carnal. Eunoa, 2007, p. 21, tradução nossa, ou ainda como um nome para o reservatório de poder, dentro de cada ser humano, a ser aproveitado à vontade e vida. A concepção satanista de Deus se refere ao equilíbrio da natureza, a uma ordem natural do universo, e não há uma entidade suprema e superpoderosa capaz de destruir e criar absolutamente viver em sua rede, um homem simples
criou. Seus deuses, ao invés de seus deuses o criarem, Levi, 1969, p. 22, tradução nossa. A lógica a partir da qual a filosofia satanistase volta a Satã é explicada por Levi, 1969, p. 24, tradução nossa. Deus pode fazer todas as coisas que o homem é proibido de fazer, tal como matar pessoas, realizar milagres para satisfazer sua vontade, controlar sem qualquer responsabilidade aparente, etc. Se o homem precisa de tal Deus e reconhece esse Deus, então ele está adorando uma entidade que o ser humano inventou. Portanto, ele está adorando por proxy o homem que inventou Deus. Não é mais sensato adorar um Deus que ele mesmo criou, de acordo com suas próprias necessidades emocionais. Aquele que melhor representa o próprio ser carnal e físico, que tem o poder. A ideia para inventar um Deus em primeiro lugar, tal prerrogativa não anula a possibilidade de se utilizar Satã como um símbolo, de se construir altares para Baphomet, de se guarnecer com adereços relativos a diferentes representações tenebrosas. Para Maven, 1969, a psiquiatria ofuscou o caráter fantasioso e encantado da realidade humana. O satanismo compreende a necessidade do dogma, da fantasia e do ritual para o ser humano, não de forma a atribuir poder a uma entidade mística, mas como uma ferramenta de sustentação da realidade em si, interpondo-se entre os fundamentos da psicologia e a boa e honesta emocionalização, ou dogma Levi, 1969, p. 29, tradução nossa. A filosofia satanista fornece o dogma que o ser humano pode demandar ou necessitar, e afirma não haver nada de errado com o dogma, desde que não seja baseado em ideias e ações que vão completamente contra a natureza humana. Maven, 1969, p. 29, tradução nossa, e que o sujeito saiba que está usando a autodesilusão controlada como uma ferramenta para lidar com a existência. Guilmoa, 2007, p. 125, tradução nossa. A coexistência entre realidade e fantasia não seria algo negativo. A negativa se encontraria no momento em que as fantasias em que nos apoiamos se tornassem imposições e verdades absolutas, sobrepondo-se sobre as fantasias de outras pessoas. O que a filosofia satanista diz sobre o dogma é basicamente que cada um se atém ao seu quadrado simbólico. Nesse sentido, o ritual satânico se volta não à invocação de Satã e demais demônios, mas sim a uma catarse pessoal ou coletiva, uma descarga de energia desejada. O satanismo contém seus próprios rituais e simbolismos, oferecendo-os aos satanistas como possíveis caminhos, mas sem restringi-los a eles. Seguindo por seu viés que valoriza a individualidade, o ritual não é sobre outras pessoas, mas sobre o sujeito que faz o ritual. Confere-se ao ritual satânico a imagem de uma missa negra, compreendida como o inverso da missa católica. No entanto, a missa negra, se realizada por satanistas, serviria somente como uma paródia dos rituais cristãos e como uma performance psicodramática no intuito de beneficiar subjetivamente o sujeito que exerce o ritual do Maven, 1969. Essa crítica em forma de paródia direcionada aos rituais cristãos também é realizada por anarquistas. Segundo Bakunin, 2001, embora, na ideologia cristã, sejamos todos igualmente submissos a Deus, este insere hierarquia entre os indivíduos, em termos de inspiração. Os mais inspirados estão em posição de prestígio e de pronunciamento. Os menos inspirados devem escutá-lo e obedecê-lo. Igreja e Estado se sustentam na autoridade fundada por esta relação, constituindo-se, segundo o autor, como as instituições fundamentais da escravidão. Se Deus é soberano e o homem é seu servo, aquele que se proclama divinosamente o faz por meio de uma revelação divina, experimentada por si mesmo ou por outrem. A revelação demanda sujeitos que a interpretem e que defendam sua veracidade.
ou seja, a soberania divina integram-se sujeitos que, a partir de sua posição social, detêm o poder de justiça e da salvação, o poder absoluto. Se Deus é o Senhor e os homens são seus servos, o homem que se vê como divino, o detentor de uma ligação estreita com Deus, tem o poder de determinar os seus servos, assim como de legitimar sua exploração. BAKONAM 2001. A crença cristã justifica a humilhação do crente, pois inverte a imagem do opressor, que passa a se ver pela miragem de um sujeito divino. A autoridade do padre ou do pastor não é respeitada pelos satanistas, visto que a figura de Satã questiona toda forma de autoridade. Moa, 2007. A missa satânica subverteu a hierarquização presente no cristianismo, especialmente por negar a capacidade de que qualquer pessoa possa exercer algum poder sobrenatural, tal como se comunicar com Deus. Também não há preocupação alguma com o pós-vida, pois os satanistas se preocupam com a vida, com o aqui e agora. Moa, 2007. O satanismo não é uma inversão do cristianismo e o inferno não é o paraíso dos satanistas. A filosofia satanista, embora integre, entre seus seguidores, uma pluralidade de crenças, não apresenta uma série de regras que devem ser seguidas para que, no pós-vida, se adentre o reino de Lúcifer. Há somente o aqui e agora. A vida é o maior bem do satanista e deve ser preservada e experienciada ao máximo. Em 1969. Os satanistas não se acham capazes de exercer algum poder sobrenatural, mas reconhecem o poder de desenvolvimento da humanidade, suas potencialidades e habilidades. O satanismo é uma filosofia autocentrada, sem incumbir a entidades metafísicas qualquer efeito sobre a realidade. Muito por isso, Satã se tornou um símbolo. Ele foi descrito como orgulhoso, recusando-se a se curvar a Jeová. Ele é aquele que questiona a autoridade, buscando a liberdade além do reino embrutecido do paraíso. Moa, 2007. p. 126, tradução nossa. Satã, a personificação de carnalidade, justiça e autodeterminação. Moa, 2007. p. 129, tradução nossa. Embora a defesa da autodeterminação também seja compartilhada pela filosofia anarquista, devemos realizar algumas críticas em relação a como a liberdade satanista é advogada. A liberdade, para o anarquismo, é simultaneamente individual e coletiva. Individual, pois as individualidades de todos os sujeitos devem ser respeitadas. E coletiva, pois é pela expansão das liberdades de todos os membros de uma sociedade que se pode definir tal sociedade como livre. Como escreveu Bakunin, 1975, a expansão das liberdades alheias estende indefinidamente minha liberdade. Viver o máximo, com as mínimas restrições, realizar-se com o que se apresenta e com o que é possível alcançar, atendo-se à materialidade do real. É isso que o satanismo advoga. Os satanistas se percebem como os sujeitos mais importantes de suas vidas, tornando-se seus próprios deuses. Contudo, não há defesa expressiva da importância da liberdade coletiva, tal como advoga Bakunin. A liberdade satanista é, portanto, estritamente individualista, e a liberdade promulgada pelo anarquismo não se limita ao sujeito anarquista que a brada, mas a todos os seres que o cercam, pois quanto mais numerosos forem os homens livres que me rodeiam e quanto mais profunda e maior for a liberdade, tanto mais vasta, mais profunda e maior será a minha liberdade. BAKONAM 1975, p. 22-23. Deste pensamento, surge a célebre frase de Bakunin: a minha liberdade pessoal, assim confirmada pela liberdade de todos, estende-se até o infinito. BAKONAM 1975, p. 22-23. Ou seja, viver ao máximo com as mínimas restrições, se partir de um viés estritamente individualista, não se alinha aos princípios libertários de defesa da liberdade e da igualdade, pois a liberdade defendida pelos anarquistas é coletiva. A liberdade de um depende da liberdade de todos os outros.
Moatesta, 2001, segue o pensamento de Bakunin, 1975, ao identificar as duas propriedades de autopreservação do ser humano: a luta individual e a cooperação. Conforme o autor, os seres humanos compreenderam que, pela cooperação, garantem sua existência, sua segurança e seu desenvolvimento. Pela solidariedade, o bem-estar de um se expande ao bem-estar coletivo. A liberdade de um se complementa à liberdade dos outros, ao invés de limitá-la. O egoísmo não se contrapõe ao altruísmo, pois ele mesmo também se volta ao bem-estar alheio. Ser preso pela minha segurança, minha sobrevivência e minha liberdade, devo lutar, inerentemente, pela segurança, pela sobrevivência e pela liberdade dos que me cercam. O egoísmo é altruísta, na medida em que preza pelo ser individual a partir de sua coletividade, sendo a solidariedade o concurso de cada um ao bem de todos e de todos ao bem de cada um. Moatesta, 2001, p. 39. É preciso que, ao mesmo tempo em que está decidido a defender sua própria autonomia, sua própria liberdade, cada um indivíduo ou grupo compreenda os elos de solidariedade que unem a toda a humanidade e que seu sentido da simpatia e do amor por seus semelhantes seja bastante desenvolvido para que ele saiba se impor voluntariamente todos os sacrifícios necessários para uma vida social que garanta a todos os maiores benefícios possíveis num dado momento. Moatesta, 2001, p. 95. Em contraposição ao altruísmo, vislumbramos a misantropia, um dos princípios da filosofia satanista, definida como desprezo pela humanidade, a percepção de que a humanidade não é considerada valorosa por si mesma. Gilmore, 2007, atribui aos satanistas o título de misantropologistas. Esse princípio se relaciona com a inclinação da humanidade em fixar dogmas e pensamentos massificados. Opondo-se à conformidade, o satanismo se propõe a libertar as pessoas de pensamentos massificados e dogmáticos. O satanista se percebe de maneira alienada para com seu entorno, questionando o significador dos valores alheios, rotinas normalizadas, ritmos, obrigações e demandas que são culturalmente inseridos em nossas vidas, sem que possamos atuar ativamente em uma possível direção contrária, qualquer que ela seja. A alienação buscada pelos satanistas não é uma alienação promovida pela igreja ou pela mídia, mas sim um afastamento da realidade dita normal. Alienar-se da realidade, nesse caso, equivaleria a estranhá-la. Para Levy, 1992, a igreja já foi a instituição que mais exercia poder sobre o povo, mas sua primazia se perdeu para a televisão, ou melhor, para o que a televisão representa: o consumismo, a mídia, a formação do que Levy, 1992, chama de o rebanho de rã. Ao invés de obedecer à Bíblia Sagrada, certo e errado, propagandas televisivas agora instruímos que se deve e não se deve comprar. Levy, 1992, p. 32, tradução nossa. A mídia se utiliza das mesmas estratégias atribuídas à igreja. Levy, 1992. A heresia moderna não diz respeito a acreditar ou não em uma entidade cósmica, mas sim a não se conformar com o estilo de vida televisivo e consumista. Contudo, não é por isso que o poder da igreja se evanece. Não é possível viver sem a influência da religião em uma sociedade cuja moral, por mais laica que se diga, foi cunhada em solo religioso. Com isso, os satanistas plenamente se dizem heréticos, tanto em referência a dogmas religiosos impostos como verdades absolutas, quanto com relação a um estilo de vida conformado a normativas sociais. Gilmore, 2007, p. 24-25, tradução nossa, define os satanistas como sujeitos que aproveitam suas vidas no aqui e agora. Eles comem o que querem, se vestem como querem, e geralmente seguem o estilo de vida que mais lhes convém, desde que esteja dentro das leis de seu país de residência. Aqui, identificamos uma potencial ruptura com a abordagem anarquista, em virtude da submissão dos satanistas à jurisdição de sua nação.
A jurisdição está comumente presente no discurso de Gilmour, 2007, e isso se dá pela noção de que o satanismo se coloca como uma filosofia realista. Sob justificativa de ser realista, o satanismo se conforma às normas de seu estado, o que nos leva a inferir que a inconformidade, tal como presente no anarquismo, seria idealista ou utópico. Porém, a manutenção da liberdade anárquica está atrelada a um fator duplo: a aceitação da realidade comunal, isto é, todos devem se respeitar mutuamente, diferentemente da moral antiga, que seria patriarcal, religiosa, cristã e hierárquica. BAKUNIN, 1975. E a compreensão da realidade em que se vive presentemente, pois somente se poder organizar um movimento contrário ao Estado e suas instituições, se a noção das articulações políticas que definem tal cenário. Gilmour considera o idealismo como uma prática bastante perigosa, pois pode culminar na sobreposição do poderia ser sobre o que realmente é. Gilmour, 2007. O satanismo é uma filosofia realista e atribui o idealismo a religiões que se esforçam para impor suas projeções esotéricas na realidade. Esse esforço acaba por exterminar qualquer um que não partilhe da aliança a esse paradigma, pois eles destroem a ilusão de sua verdade por seguirem um poderia ser. Próprio Gilmour, 2007. p. 31, tradução nossa. Nesse sentido, os satanistas depreciam qualquer sacrifício realizado em nome de um símbolo que carrega consigo uma ideologia e consideram o ato de morrer por um símbolo um ridículo desperdício de vida. Gilmour, 2007. p. 31, tradução nossa. A prática do sacrifício, tanto simbólico quanto concreto, é considerada como uma aberração cristã. Gilmour, 2007, na medida em que, no satanismo, não há divindade para a qual se fazer um sacrifício. Em certo sentido, a oposição satanista ao idealismo e sua proximidade com o realismo se assemelham à proximidade do anarquismo com o materialismo. Para Graeber, 2011, nada realmente existe. Nações e sistemas políticos são puramente abstrações. Não existe totalidade que não seja fruto de nossa imaginação. Goeba, 2011. A única coisa que concretiza a realidade é a crença na mesma. Conforme Goeba, 2011, p. 57, tradução nossa, todos, cada comunidade, cada indivíduo, vive em seu próprio universo único, refletindo a imagem do satanista como aquele que se veste, que se porta como quer, que come o que deseja, que afirma seu próprio modo de vida. Há discordâncias entre a perspectiva de mundo satanista e a anarquista, no sentido do idealismo e do realismo. Contudo, será que tais perspectivas se anulam, ou será que poderiam coexistir? A misantropia satanista, por exemplo, não poderia coexistir com a noção de que somente o coletivo garante a sobrevivência. O altruísmo anarquista não poderia conviver com o egoísmo satanista, compreendendo tanto os aspectos individualistas quanto os coletivistas inerentes a cada sujeito e a cada povo. Com esses questionamentos, concluímos o desenvolvimento de nosso artigo. Ao apresentarmos os aspectos similares e dissonantes entre anarquismo e satanismo, incitamos questionamentos sobre as possibilidades e os limites destas filosofias, e compreendemos que, havendo pontuado as diferenças entre ambas as perspectivas, devemos encerrar apontando para suas semelhanças. Revista Ítaca, N38 UFRJ ISO 6796799 Telo Latin File Bruno Latin File